Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos e demais pessoas que nos assistem. Hoje nós damos continuidade àquele estudo no livro de Jó, né? Então hoje nós vamos ver aí o tema Os Desafios. Nós vamos ver que alguns desafios que Jó vai enfrentar, né? E o primeiro deles é perdas. Quando temos perdas. Irmãos, nesse mundo nós teremos aflições, né? Então nós precisamos entender que nós teremos perdas. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Jó, Jó capítulo 1, de 13 a 21. Vamos pedir à luz do Santo Espírito. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque estamos com nossas Bíblias abertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que essa palavra chegasse a nós. Contudo, Senhor, jamais poderemos crer para a edificação de nossa vida, jamais poderemos obedecer e praticar a tua palavra sem que sejamos iluminados pela luz do teu Santo Espírito. Então nos ajuda, Senhor, nos ilumina com o teu Santo Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje e por todo sempre. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos, no caso os filhos de Jó, e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram, aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os levaram e mataram aos servos, a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Terminando aqui no versículo 22, desculpe. Irmãos, diante dessa realidade, né, nós estamos vivendo nesse momento de pandemia em 2020, nós já passamos por uma outra pandemia ali em 2009, com a H1N1. Nós já tivemos na história a gripe espanhola, que matou inúmeras pessoas no Brasil e no mundo. Nós precisamos entender que, enquanto estivermos neste mundo caído, nós estaremos sujeitos a momentos e circunstâncias em que nós perderemos coisas, pessoas e até mesmo aquilo que nós achamos seguro. Né? Não há lugar seguro para nós. Então, gostaria de que nós iniciássemos nossa aula com alguns textos da palavra de Deus. Então, primeiro texto, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21, nós vamos ver aí: quando o homem alça voo sozinhos, podemos conhecê-lo. Né? Eclesiastes 7, versículo 21. Não escutes as
a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir a teu servo amaldiçoar-te. Então, essa perspectiva, né? O homem alça voo sozinho. O homem começa a andar com liberdade. E é nesse momento que você pode conhecer essa pessoa. Né? Dê liberdade ao homem e você o conhecerá. Né? Depois, irmãos, vamos para Provérbios 20, versículo 6. Provérbios 20, versículo 6. Nós aqui vemos o versículo dizendo o seguinte para a gente. Muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então a bondade, a benignidade, a bondade autoproclamada é enganosa, né? Então é muito fácil eu falar bem de mim mesmo, né? Ela é enganosa, certo? Juízes 21, 25. Livro de Juízes, que nós estamos estudando na igreja. 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, nós separamos essa coleção de versículos para quê? Para nós vermos, né, que o homem, por si só, ele acaba mostrando quem ele é. Nós vimos aqui que a bondade autoproclamada é enganosa. E nós vimos, por último, em Juízes 21, 25, os perigos de um mundo de liberdade total, onde tudo é possível. Né? Eu gosto de pensar como Agostinho de Hipona, naquele livro do livre-arbítrio, onde ele vai mostrar que a liberdade é nociva ao homem. Né? Quanto mais liberdade você der ao homem, mais animalesco ele será. Mais próximo dos animais ele será. A liberdade ao homem que vive no estado de queda, ela é extremamente perigosa. O homem no estado em que nós vivemos, o homem sujeito ao pecado, mesmo depois de nossa conversão, o homem vivendo na graça, ele precisa da graça de Deus, ele precisa de limites. Né? A diferença é que o homem que não teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo, ele não consegue entender a necessidade desses limites. Ele pode compreender de forma muito tácita, né, muito vaga. Ele acha que os limites servem à sociedade, eles servem ao progresso do próprio homem, ou para que haja ordem na sociedade. Mas não, meus irmãos, acima de tudo, as leis, acima de tudo, as regras, elas servem para que nós possamos viver de maneira autêntica. Né? O homem ele precisa de regras para que ele possa se desenvolver enquanto ser humano. Uma liberdade completa, ela se degenera completamente. Né? Satanás conhece a natureza humana e sabe que se o homem for deixado à sua própria agência, poderá tomar caminhos tortuosos. Então, se for me dado liberdade total, eu posso começar a falar de maneira desrespeitosa. Se for me dado liberdade total, eu posso começar a me observar, a me analisar como sendo mais do que realmente eu sou. Né? Numa liberdade total, eu posso começar a transgredir as leis e fazer o que eu acho correto. Então Satanás sabe disso, que numa liberdade total o homem pode se degenerar, certo? Satanás aqui no versículo 9 a 11, no capítulo 1, vamos voltar ali do versículo 9 a 11, Satanás mordeu a isca, né? Veja, Deus apresentou a Satanás Jó, não é? E Deus vai dizer que ele era homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal, certo? Satanás ele vai expor
a maneira como ele entende a natureza humana, e a antropologia de Satanás é que o homem deixado, se o homem não tiver alguma bênção de Deus, algum benefício em obedecer ao Senhor, ele fatalmente transgredirá a lei do Senhor, né? Então isso Satanás deixa muito claro, e Deus dá permissão a Satanás para que ele prove, para que ele haja sobre tudo na vida de Jó, exceto sobre a vida dele. Então veja, nós vimos lá uma passada que Satanás também ele é esse leão que ruge ao seu derredor, pronto a nos devorar, mas ele não está ilimitado. Ele tem limites muito bem estabelecidos, ok? A acusação empreendida não é tanto contra Jó, mas contra o próprio Deus, né? Então, Satanás não está acusando Jó, porque para Satanás, Jó só está seguindo o ritmo que as coisas existem. Jó só está fazendo o que todo mundo faz, né? O problema é Deus, que acha que Jó é quem ele é, se ele for retirado os benefícios, né? Então, nós vimos lá passada como isso é diabólico, e como essa teologia diabólica ela está presente na teologia da prosperidade, ok? Satanás quer provar que Deus é mentiroso, ou seja, que Deus está dizendo uma coisa que não é verdade. Jó não é alguém temente a Deus, que Jó não é alguém que se desvia do mal, que Jó não é íntegro, tampouco reto, não é? Então, Satanás quer mostrar que Deus está mentindo, que Jó, na verdade, só é assim porque Deus tem dado coisas para ele, e por causa dessas coisas que ele recebe, como camelos, ovelhas, bois, filhos, respeito das pessoas, nós vamos ver na próxima aula, saúde, ele é assim, ok? Quer provar que ninguém ama mais a Deus do que a si próprio, né? Então, que ninguém é capaz de amar a Deus. As famílias do Oriente estão manchadas pelo sangue dos filhos que foram denunciados pelos pais. Eu queria mostrar aqui, irmãos, uma ilustração disso, né? Quando o homem se guia pelos seus próprios desejos. Eu queria pegar aqui uma parte da vida de Constantino, né? Do imperador romano, né? Flávios Valérios Aurélios Constantinos Augustus, né? Ele foi o imperador, inclusive, que deu liberdade religiosa aos cristãos, certo? Ele permitiu que os cristãos pudessem cultuar de forma livre. Eusébio de Cesareia quase que o converte ao cristianismo, né? Ele vai dizer que ele foi batizado e tudo mais. Mas a verdade é possível que Constantino tenha morrido pagão. A mãe dele era uma cristã piedosa. Mas o fato é que ele teve duas esposas, Fausta e Minervina, e ele teve alguns filhos, entre eles Crispo, né? Flávia Máxima Fausta, ela tinha ciúme de Crispo, porque Crispo era um grande militar, era o primogênito, e provavelmente era ele que iria assumir o trono do pai, no Império Romano. Então ela acusou Crispo de assediá-la. Constantino, cego ali pelo ciúme, ele dá ouvidos a Fausta e ele manda Constantino a uma prisão, ele violenta o próprio filho, e depois chega a executar o filho em 326. Quando ele descobre, né, que tudo isso não passava de uma armação de Fausto, no mesmo ano, no mesmo 326, ele descobre que tudo isso não passou de uma armação de Fausta, que queria se livrar de Crispo para que os seus filhos o sucedessem no trono. Então, enquanto ela se banhava ali numa espécie de sauna, né, ele manda trancar a sauna e colocar mais lenha, e praticamente a cozinhou viva nessa sauna.
Então, irmãos, quando o homem ele vive pelos seus desejos, pelas suas ambições, quando o homem tem um poder absoluto, não é? Ele pode facilmente se corromper, né? E pode promover atrocidades tais, não é? Que entrem na história como essa de Constantino, que apesar de seu bom governo, apesar de sua mente lúcida, nesse momento lhe faltou a sabedoria, a lucidez que lhe era própria, ok? Então, integridade e credibilidade, certo? O tema central do livro de Jó não é a justiça de Deus ao permitir que um homem inocente sofresse. Não é esse o tema do livro de Jó. Jó não está falando sobre quando pessoas inocentes sofrem, ou quando pessoas justas sofrem, ou quando coisas más acontecem a pessoas boas. Porque a grande verdade, irmãos, é que não há inocente, não há justo, não há ninguém bom o bastante para que não mereça sofrer, para que não mereça ser punido, para que não mereça as adversidades da vida. Não existe essa pessoa. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram. Essa é a realidade que nós vivemos, certo? Então o livro de Jó não fala sobre isso porque a Bíblia não fala sobre isso, certo? O tema central também, ele não fala também sobre o poder de Satanás é maior do de Deus. Não é o tema de Jó, não é o tema do livro. Porque a Bíblia também não vai falar isso, porque a Bíblia já deixa muito claro que Deus é soberano a todas as coisas, que ninguém é maior do que Deus, certo? Então qual é o tema central do livro de Jó? Segundo aqui Jackson, a integridade da fé salvadora, esse é um grifo meu, tá? A integridade da fé salvadora e a credibilidade do evangelho. Então, por um lado, você tem a integridade da fé salvadora. O que é a fé salvadora? Vamos entender que todos os seres humanos têm capacidade de acreditar em algo, certo? Todo ser humano tem capacidade de acreditar em algo. A fé que nos dá acesso à salvação, ou seja, acreditar em Jesus Cristo, só pode ser dado ao eleito. Só o eleito pode crer em Cristo, certo? João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, diz Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então ninguém pode ir a Jesus de livre e espontânea vontade. É como diz Paulo ali em Efésios 2, versículo 8. A fé não vem de nós, ela é um dom de Deus. A fé e a graça são dons de Deus, elas não brotam naturalmente no homem. Então, essa fé que foi nos dada como dom, ela é ela que nos faz íntegros, né? E nós vamos ver que a integridade de Jó, ela não estava ligada a quem ele era, como pensava Satanás, mas a essa fé que ele recebeu, certo? E a credibilidade do evangelho, ou seja, a promessa de Deus, ela é digna de credibilidade, porque Deus não muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, certo? Satanás vai atrás da isca. Qual que é a isca? É Jó, né? Não há dualismo. Deus está no controle. O que é o dualismo? O dualismo é tão antigo quanto o próprio ser humano, pecador, tá? O dualismo, ele é essa guerra entre o bem e o mal, né? Como os persas acreditavam, né? A guerra entre o bem e o mal. Então não há dualismo, certo? Aqui não há uma briga, um cabo de guerra entre Deus e Satanás para ver quem ganha. Aqui a vitória é do Senhor, porque o Senhor é infinitamente maior e mais poderoso do que Satanás, ok? Uma emboscada. Uma emboscada, o que é uma emboscada? Você surpreender alguém de alguma maneira, não é? Uma emboscada funciona porque as pessoas são previsíveis, né? Apenas o treinamento pode fazer uma pessoa tomar a atitude certa no momento mais imprevisto.
ok? Então vamos pensar nisso. Satanás está preparando uma emboscada para Jó. Por quê? Porque na concepção de Satanás, Jó só é este homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal por causa das bênçãos que ele recebe, certo? Então ele quer a emboscada de Satanás diante desse paradigma, ou seja, todos os homens são assim. Se eu retirar as bênçãos que Jó tem, os bens que ele tem, então retirou as ovelhas, os camelos, os bois, os filhos, a própria, depois vai tirar a própria saúde. Então, se ele retirar tudo isso, então fatalmente Jó vai blasfemar e ele vai provar que ele está certo para Deus. Satanás está armando uma emboscada. Só que o que ele não conta, né? Ele não conta que Jó ele é assistido pela graça. E essa graça, tal como um treinamento, não é? Ela vem preparando Jó ao longo de sua vida para esse dia mau, certo? Não é à toa que o próprio Paulo vai dizer que nós temos que tomar de toda a armadura de Deus para que resistamos no dia mau. Todos nós estaremos sujeitos ao dia mau. E o que é o dia mau? É aquele momento em que nossas forças serão provadas, onde é aquele momento em que Jó entrou na casa de Potifar, né? Só para citar um exemplo, desculpe, só para citar um exemplo da vida de José do Egito, é aquele momento em que José do Egito entrou na casa de Potifar quando não havia ninguém, senão a esposa de Potifar. É aquele momento em que ela o assedia de forma além das suas forças humanas, certo? Naquele momento, o que José, qual era a visão, se nós pegarmos essa tentação de Satanás para com Jó, se nós aplicarmos para José com a esposa de Potifar, nós estamos em patamares equivalentes. Por quê? Qual é a ideia da esposa de Potifar? Todo homem vai trair, todo homem vai se corromper. Né? É aquela história, todo homem tem um preço. Então, ela acha o seguinte, que José não havia cedido às suas investidas por razões sociais, por razões de medo, mas naquele momento eles estavam sozinhos, o que eles fizessem ali não seria conhecido por ninguém. Mas José, assim como Jó, é alguém que recebeu o dom de Deus, da fé salvadora. Eles são íntegros, não por eles próprios, mas pela graça de Deus. É essa fé e essa graça que foram dadas a eles e eles perseveram por causa disso. Então José vai dizer, olha, o meu Senhor me deu todas as coisas, exceto você. Eu não posso pecar contra Deus, ele vai fugir. Jó vai fazer o quê? Ao ser retirado dele todas as coisas que ele mais prezava, ele vai fazer o quê? Todos os outros homens, segundo Satanás, iriam blasfemar, mas ele vai louvar a Deus, certo? A sabedoria é a maneira de viver piedosamente. Então o homem sábio, ele vive de maneira piedosa, não é? Então eu vou pegar aqui Êxodo 31, de 1 a 11. Depois disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, a fim de trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que hei ordenado, a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os móveis da tenda.
a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e a seus filhos para administrarem o sacerdócio. O óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo, eles farão conforme tudo que hei mandado. Então veja, essas duas pessoas, tanto Oliabe quanto Bezalel, eles são assistidos pela sabedoria de Deus, ou seja, eles já possuem habilidades naturais, eles possuem aptidões naturais para as obras artísticas, para o entalhe, mas agora o Senhor vai encher de sabedoria para que eles usem as suas habilidades naturais para a glória dele, para a glória do Senhor, certo? Então, a sabedoria, ela vai fazer a pessoa cumprir aquilo que Deus determinou. Calvino dizia, né, que a obediência é a mãe da piedade, certo? Agora, 1 Coríntios 3, de 9 a 10, nós vemos, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que seja posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja, Paulo está dizendo que ele agiu como sábio construtor. Aqui é uma metáfora, né, da maneira como ele está desenvolvendo o ministério dele na plantação de igrejas. Ele está comparando a plantação de igreja à tarefa do construtor. Ou seja, o construtor sábio, ele lança um bom fundamento, ele faz um bom alicerce, né? E esse alicerce é Jesus Cristo. Então a obediência de Paulo a este fundamento, a maneira como ele obedece a Jesus, o faz sábio. Então veja, esses dois textos, tanto Bezalel, Oliabe, quanto Paulo, são vistos como sábios, não só pelas habilidades que eles já têm, mas pela maneira como eles executam essa habilidade em conformidade com a vontade de Deus. Ok? Somos alunos ou discípulos de Cristo e, como Jó, entendemos que nossos sofrimentos nos aproximam do Mestre. Então, veja aquela perspectiva da aula passada. O sofrimento por si só, ele não traz piedade ao homem, não converte o homem. O sofrimento, por si só, ele é só sofrimento. O que faz o sofrimento exercer uma ação na vida espiritual do homem é a graça de Deus, certo? É aquilo que você é. Lembra da imagem que eu dei aula passada? Da cenoura e do ovo na água fervendo? Então, por que a cenoura amoleceu na água fervendo e o ovo endureceu? Porque eles são pessoas diferentes. Então, dentro do sofrimento, aquele que é ímpio, aquele que tripudia de Deus, aquele que não é assistido pela graça, ele se endurecerá. Há muitas pessoas que se endurecem na escola do sofrimento. Quem vai ser amolecido pelo sofrimento? O crente. É ele que vai ser quebrantado. É ele que vai ser levado a uma intimidade com Deus. Certo? Então, vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1, de 13 a 19. Né? Então, aqui, Jó estava em casa quando os mensageiros lhe trouxeram notícias das 4 extremidades e das suas propriedades, certo? Então, nós vemos aqui claramente que Jó, certo dia, quando as filhas comiam e bebiam na casa do primogênito, certo? Veio o mensageiro a Jó, né? Jó estava em casa. Cada anúncio é pior do que o outro, até atingir o seu clímax. Então, o primeiro mensageiro fala dos bois e das jumentas. O segundo mensageiro fala ali das ovelhas. O terceiro mensageiro, ele fala aqui dos camelos, certo?
E o quarto mensageiro fala dos filhos. Então, qual é a intenção de Satanás? Satanás queria colocar Jó em uma emboscada. Essa é a emboscada de Satanás, certo? Ele acreditava que diferentes provações, em períodos curtos de tempo, levariam o homem a blasfemar de forma inevitável, não é? Contudo, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que somos assistidos pela graça de Deus, sabemos ali a partir de Tiago, capítulo 1, não é? Tiago, capítulo 1, versículo 2, que, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Várias tribulações. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção aqui para essa palavra várias, né? Aqui a palavra várias é a palavra poikilos, né? Poikilos. Ela significa o quê? Ela significa diverso, né? A ideia de Tiago é que é possível que você se acostume a uma provação só. O grande problema é a diversidade das provações. São provações diferentes. Aqui a ideia dessa palavra é de uma matiz de cores. São cores diferentes, são provações diferentes. Jó está sendo submetido por aprovações diferentes. A perda dos bens, a perda dos filhos, são provações diferentes. E na ideia de Satanás, ele seria inevitavelmente alguém alvo, né, suscetível a blasfemar. Aqui do lado, irmãos, eu coloquei uma imagem de um terrorista, não é, o Dylann Roof. Os irmãos se lembram, né, deste caso? Foi em 2015, ele abriu fogo a uma igreja na Carolina do Sul. E, irmãos, o templo, veja só, aqui a imagem da igreja que foi atingida por ele. O templo da igreja foi invadido por Dylann Roof em junho do ano passado. Esse texto foi escrito em 2016. Na ocasião, um jovem racista matou 9 pessoas a tiros. Passada a comoção, as famílias das vítimas, assim como os membros da congregação, divulgaram um comunicado informando que perdoavam o assassino, embora esperassem que a justiça fosse feita, para que ele pagasse sua dívida com a sociedade. Então, veja aqui, esse aqui é um exemplo do que nós estamos falando. Então, esse jovem, ele fez um mal terrível a essa igreja, ele matou pessoas dessa igreja. Como o crente, diante desse sofrimento, respondeu? Então eles esperam a justiça. Por quê? Porque a sociedade necessita que as leis sejam obedecidas. Certo? Davi, quando pecou contra o Senhor, no evento de Urias, né, quando Natan vai dizer a ele que ele havia pecado, o profeta Natan garante a Davi que ele estava perdoado, mas ele sofreria as consequências do seu pecado. Então Deus perdoou Davi. Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus, mas ele verá Aminon violar Tamar, ele verá Absalão matando Aminon, ele terá que banir o seu filho Absalão do reino, ele deverá Absalão tentar tomar o seu trono, ele deverá se alegrar no momento em que o seu filho é morto, Absalão, certo? É claro, tudo isso era consequência do péssimo pai que ele fora. Ele não conseguia dizer não aos filhos, certo? Mas a questão é a seguinte: Davi, ele pecou, mas ele foi atingido pelas consequências do seu pecado. Agora, a ideia aqui é que, então, o crente, ele continua esperando justiça, mas o crente, ele perdoou os seus inimigos. Não é? Jesus diz que se nós perdoamos só aqueles que nós amamos, nós não nos diferenciamos dos ímpios, certo? Nós temos que não só perdoar os nossos inimigos, mas orarmos por aqueles que nos perseguem. Essa é a orientação de Jesus Cristo, certo, irmãos? Então, aqui é um exemplo daquilo que nós estamos falando. Ok?
Então, vamos continuar aqui. Outro exemplo interessante, né? Eu gosto muito dessa senhora, Corrie ten Boom. Se você quiser conhecer mais sobre ela, leia um livro indispensável chamado O Refúgio Secreto. Ele é da editora Betânia. E esse livro conta a história dessa senhora. Ela é uma holandesa, a família dela era uma família proeminente, o pai dela era um relojoeiro centenário, e eles eram profundamente cristãos, né? E quando Hitler invade a Holanda, eles começam a abrigar judeus na casa deles. E por causa disso, ela, a sua irmã, o seu pai, o seu irmão são levados ao campo de concentração. O pai morre, não é? Logo no início, por causa da idade. A irmã morre com ela no campo de concentração e ela, né, por um erro, né? Os seres humanos vão dizer que foi um erro. As pessoas que estavam soltando os presos acabaram soltando-na, mas ela deveria ser executada. Ela foi solta por um erro, mas nós sabemos que é a providência de Deus. E uma frase emblemática da Corrie ten Boom é: nenhum poço é tão profundo que ele não possa alcançar. Ele quem? Jesus. Com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios, o bem permanece e o bem maior há de vir. Ou seja, não há situação mais terrível, e ela pode dizer isso com propriedade porque ela passou por um campo de concentração bastante hostil, e quando os alemães souberam que ela era cristã, colocaram na parte do campo de concentração que era pior, onde haviam mais rebeliões. Mas o que ela e a irmã fizeram? Começaram a fazer cultos naquele lugar e começaram a transformar o lugar que elas estavam. Por quê? Porque o crente é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, onde ele estiver. Certo? Então veja, ela passou por uma carga muito grande de dor, de sofrimento, de perdas, mas ela conseguiu entender a misericórdia de Deus. Né? Não há nenhum poço tão profundo que o Senhor não possa alcançar. E esse poço profundo que ela está se referindo é o campo de concentração nazista, certo? Então veja, quando nós observamos Jó, aqui, Jó, capítulo 1, de 13 a 20, Jó está aqui. O evento mais recente que aconteceu é o do vento leste do Mediterrâneo e a morte dos filhos. É nesse dia que Jó está em sua casa e chegam ao mesmo tempo os 4 mensageiros. Então veja, esses ataques fazem parte de uma ação coordenada. Tudo foi desencadeado quando os filhos festejavam. Qual é a intenção de Satanás? Se Jó soubesse num dia do roubo dos bois das jumentas, no outro dia das ovelhas, no outro dia dos camelos, no outro dia dos filhos, ele teria um tempo, mesmo que curto, para se recuperar de uma provação para outra. Satanás permite, né? Satanás ele intenta que Jó esteja no momento exato em que os 3 mensageiros chegam para avisá-lo que ele havia perdido tudo o que tinha, certo? Então Jó dormiu rico, pai amoroso, e acordou sem filhos e pobre. Então veja, Jó está aqui, não é? Na terra de Edom, ao sul de Jerusalém, tá? Então, os povos caldeus e sabeus precisavam deslocar de uma grande distância para executarem esses atos de destruição. O relato do texto, Satanás permitiu que esses eventos fossem relatados ao mesmo momento para gerar o impacto esperado. Aqui eu coloco uma frase do bispo Frank Retief, que também passou em 93, a igreja dele foi alvo de um ataque terrorista lá na cidade do Cabo, e ele diz o seguinte, né? Olhando no rosto de toda a nação da África do Sul, ele disse com lágrimas nos olhos: eu não sei quem vocês são. Eu não sei, ele está dizendo isso àqueles que foram os executores desse atentado terrorista, tá? Eu não sei quem vocês são. Eu não sei
por que vocês fizeram isso, mas vocês precisam saber que somos cristãos e por amor de Cristo e eu os perdoo e estendo a mão da reconciliação para vocês e apelo que se entreguem e tornem-se cristãos. Então veja, um outro exemplo de alguém que passa por um momento de dor, de perdas, mas mesmo assim continua fiel. Então, perder pessoas, perder coisas, perder oportunidades não é uma desculpa para perder a fé. Porque você não pode perder a fé, porque a fé não é sua, a fé é um dom que Deus colocou em você. Certo? Então, aqueles que possuem fé, a integridade da fé, eles vão se agarrar à glória de Deus, eles vão observar a glória de Deus nesse momento. Então, voltando lá no mapa, você vê aqui, só continuando aqui embaixo, então não podemos negar que Jó tenha aprendido alguma coisa sobre Deus, sobre si mesmo. Né? Aqui eu chamo um texto do reverendo Daniel Santos. Sobre os seus amigos, sobre os seus familiares, a partir desse teste. Então, Jó passou a conhecer ele próprio, a sua família, os seus amigos, a vida como um todo, a partir desse teste. O sofrimento, o ímpio chega nesse patamar. O sofrimento leva o ímpio a entender melhor algumas dimensões da vida, mas não a sua relação com Deus, porque ele não tem relação com Deus. Jó não, Jó é diferente. Jó, como ele é assistido pela graça de Deus, como ele tem a fé salvadora, ele vai além, né? Como eu e você também podemos ir. Não é possível afirmar que o objetivo principal do teste, aquele proposto por Satanás, lhe ensinará alguma coisa. A razão é simples, Jó não sabe o que está acontecendo. Né? Então Jó, diferente de nós que estamos lendo o livro que tem o seu nome, Jó não sabe que o objetivo de Deus é manifestar a glória dele a Satanás, certo? Jó, ele está, tudo o que aconteceu, a perda dos bois, das jumentas, a perda das ovelhas, a perda dos camelos, a perda dos filhos, para Jó está ali no âmbito, não é, de Deuteronômio 29, 29, que o próprio Jó não conhecia, porque ele é anterior ao Pentateuco. Mas para Jó são coisas veladas que pertencem a Deus, certo? Os sofrimentos muitas vezes, ou na maioria das vezes, vão nos encontrar assim. Nós vamos ficar na perspectiva de que isso é uma coisa velada que pertence a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, para que a cumpramos para sempre. Não é? Então nós não podemos nos abater com os sofrimentos da vida a ponto de deixar de obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer o Senhor apesar dos sofrimentos, sabendo que tudo redunda para a glória de Deus, para a edificação de nossa vida, certo? Jó 2, 1 a 6, pele por pele. Agora vamos para uma outra etapa, não é? A outra perda de Jó, a perda da saúde. Então, vamos comigo lá em Jó, versículo 2, de 1 a 6. Aqui, irmãos, Satanás, por uma segunda vez, quer provar a Jó, certo? Satanás acha o seguinte, olha, as coisas que aconteceram, elas aconteceram assim porque não foi na pele de Jó. Jó não perdeu nada, né? Jó continuou ileso. Então, veja só, chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus, lembre que aqui são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Lembre da referência de Pedro. Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar. Versículo 3. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal? Ele ainda retém sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Deus está dizendo para Satanás o seguinte, Satanás, você viu que Jó não esmoreceu? Jó não deixou de ser reto e íntegro, temente, e que se desvia do mal só porque você me fez incitar contra ele? Então veja duas coisas importantes aqui. Primeiro, quem
promoveu todas as coisas contra Jó não foi Satanás, foi Deus. Quem promoveu o roubo dos camelos, o fogo que devorou as ovelhas, a perda dos bois das jumentas e a morte dos filhos não foi Satanás. Porque Satanás não tem poder de vida e morte. Foi Deus. Certo? Agora, o que nós estamos percebendo aqui é que tudo isso teve um propósito, que Jó não sabe, mas que nós sabemos, que é a glória de Deus. Ok? Continuando aqui então. Satanás age como um tolo, que não se desencoraja facilmente, ou seja, ele quer uma revanche, ele quer ir novamente. Apesar da impetuosidade das provações e a resposta de Jó pela graça, na perspectiva da perseverança dos santos. Então, ou seja, Jó, ele vai dizer Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, não porque o Jó seja alguém melhor do que nós, mas porque o Deus de Jó e o nosso Deus, porque nos assiste com a graça, faz com que nós perseveremos, ok? Satanás volta ao trono propondo aumentar a intensidade das provações. Então veja aqui, não é? Agora, então Satanás respondeu ao Senhor, versículo 4, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Então veja aqui, Jó 1, Jó capítulo 1, versículo 11, você viu a expectativa de Satanás. Estende agora a tua mão e toque em tudo quanto nele tem, e blasfemará contra ti na tua face. Essa era a perspectiva que Satanás tinha de Jó. Qual é a confissão de Jó? Quando Satanás é traído na sua perspectiva? Quando Jó, capítulo 1, versículo 21, vai dizer, nu saí do ventre de minha mãe, ou seja, eu vim sem nada para esse mundo. Tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Você nasceu com roupa? Você nasceu com sapato? Você nasceu com casa, com carro? Não, você veio pelado para esse mundo, ok? E você vai assim também. A roupa que vão colocar em você, você não vai escolher. A não ser que você deixe lá determinado para os seus parentes, certo? Então, nós viemos nu. Jó parte dessa perspectiva. Tudo que eu tenho foi Deus que deu. Então ele é justo em me tomar o que é dele. As coisas que eu tenho não são minhas, são de Deus, certo? Então, Satanás, ele é traído, né? A sua expectativa é traída, por quê? Porque ele não conta com a perspectiva da graça, certo? Nós vivemos pela graça. Então, quais são as atitudes de Jó? As atitudes de Jó estão aí: levantar, rasgar, raspar, lançar-se e adorar, né? Você vê exatamente isso que Jó fez depois de toda aquela tentação. Veja, né? Jó vai louvar a Deus dessa maneira, ok? Atitudes inconscientes, mas lógicas e dependentes uma da outra. Esse é o rito do lamento na sua cultura, certo? Então, você vê aqui que Jó ele está consonante com aquilo que ele acredita. Meus irmãos, nós passaremos muitas vezes por esses sofrimentos. Talvez não na magnitude de Jó, como a perda dos filhos, essa é uma dor sem nome, não é? Quando alguém perde os pais, há um nome para isso, você fica órfão. Quando alguém perde o marido ou a esposa, há um nome para isso, você fica viúvo. Mas não há nome para quem perde os filhos, certo? É uma dor sem nome. Mas mesmo nessa dor sem nome, a Bíblia, o Espírito Santo mostra para nós que é possível manter-se íntegro. Então veja lá, ainda voltando para o versículo 21 do capítulo 1, a confissão de Jó. Veja, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então Jó entende a transitoriedade da vida, que a vida passa, irmãos. E é isso que diz lá Eclesiastes 5,14, certo?
Eclesiastes 5,14, e as mesmas riquezas se perderam por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Então, a vida é transitória, né? A vida é passageira. Se você se agarrar às coisas desse tempo, dessa vida, você fatalmente se frustrará. Segundo elemento da confissão de Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. A soberania de Deus. Jó parte do pressuposto de que Deus é soberano, tudo que ele tem veio de Deus. E terceiro elemento: bendito seja o nome do Senhor. Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias. O que a Bíblia diz para nós? Lá na carta de Paulo: em tudo dai graças, não é verdade? Então eu tenho que estar pronto a louvar o Senhor nos dias bons, quando as coisas me parecem favoráveis, e nos dias em que eu não entendo o agir de Deus e as coisas não me parecem favoráveis. Certo? Então eu gostaria nesse momento, irmãos, orar pela sua vida. Nessa vida nós teremos perdas, nós teremos sofrimentos, teremos dores, mas isso não é desculpa para nós não sermos fiéis a Deus. Eterno Deus e amado Pai, Senhor, continua olhando por nossas vidas, Deus. Nós vivemos dias maus, estamos vivendo agora em 2020 essa pandemia, e há já algumas mortes, há pessoas doentes, e nós estamos preocupados com os dias posteriores. E nós sabemos que o Senhor está no controle. Então nos dá, Senhor, essa perspectiva de Jó, de que a vida é transitória, de que os tesouros dessa vida estão sujeitos à ação dos homens, estão sujeitos à ferrugem, estão sujeitos à traça. Senhor, nos dá essa perspectiva de Jó, de sabermos que o Senhor é soberano, que o sustento de nossa vida está em última instância nas tuas mãos. E ele independe dos homens e da vontade humana. Senhor, nos dá a intrepidez de louvar o Senhor em todo o tempo, inclusive nos dias mais adversos. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Deus abençoe todos os irmãos.